Bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós que o tempo das ideias, largo, abris as multidões para o batismo luminoso das grandes revoluções. Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse, rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz. Este fragmento do poema O Livro e a América, de Castro Alves, convida-nos a refletir sobre a importância do livro e, consequentemente, da leitura. Acreditamos que você também compartilhe desta opinião, pois escolher fazer um curso de pós-graduação à distância, a leitura de textos, tanto do caderno de estudos como de outros materiais, será fundamental. Será a partir da interação com textos que você desenvolverá a sua autoaprendizagem. Neste capítulo, os objetivos de aprendizagem são compreender como os elementos linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as inferências e os fatores de contextualização interferem na compreensão de texto e, consequentemente, no seu aprendizado. O segundo objetivo deste capítulo sugere que você adote técnicas de leitura como elaboração de resumos e de mapas conceituais, visando a assimilação e ampliação do seu conhecimento a partir de textos. Trouxeste a chave? Chega mais perto e contempla as palavras. Cada um tem 1000 facetas secretas sobre a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta, pobre o terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Carlos Drummond de Andrade. O texto, elaborado pelo professor autor, aguarda a sua leitura, aguarda a sua chave. Sim, pois ao ler os textos, a produção de sentidos só pode acontecer se você, ao manipular o caderno, souber como dele extrair o máximo possível de conteúdo, isto é, se souber agir como leitor experiente. Mas que ações auxiliam um leitor experiente? Como é possível antecipar um pouco do conteúdo do caderno? É o que nos conta a aluna Sandra. Olha, começando a ver quem é o professor, né? Eu acho bem interessante. Quem é o professor dessa matéria? A gente já fica toda eufórica, né? Querendo saber. E eu já, no primeiro dia, já folhei todo para ver o que é o decorrer da disciplina, né? Se ela vai estar falando de que assunto, como, né? Tudo certinho. Então, eu praticamente passo o olho em todo o caderno. Como sugere a Sandra, a atitude de folhear o caderno integralmente, antes de fazer a leitura propriamente dita, reflete um conhecimento de como abordar o texto de maneira eficaz. As pistas, quem é o professor autor, a estrutura geral do caderno, permitem que o estudante crie hipóteses a respeito do que vai encontrar ao longo da leitura do caderno e, ao longo da leitura, vá confirmando algumas destas hipóteses. Desta forma, a leitura torna-se muito produtiva e você tem a sensação de que está controlando o seu aprendizado. Também, ao fazer esta inspeção inicial sobre o caderno, você encontra os objetivos de cada capítulo, mais uma pista que só leitores atentos reconhecem e sabem como dela tirar proveito. Falando em leitura produtiva, vejamos o que ela significa para o Anderson. Eu acho que uma leitura produtiva aproveitada, ela é uma leitura onde traz para a pessoa o momento que ela está aprendendo as suas experiências profissionais, pessoais e sociais. Se nesse momento de leitura ele tiver essa carga de conhecimento, ele vai ser uma leitura muito mais prazerosa e ele vai assimilar muito melhor essas informações. Realmente, o estudante que consegue fazer associações entre o conhecimento de mundo, as suas experiências, o conhecimento compartilhado e o conteúdo apresentado no caderno de estudos, aprende com mais facilidade. Daí a importância que foi salientada no caderno de estudos para que você esteja atento aos exemplos que o professor autor traz. Vamos agora falar de algumas dificuldades na leitura. O que pode ser feito para minimizar seus problemas? Algumas soluções são apresentadas pela Josiane, pela Sandra e pelo Anderson.
Daí eu busco referente a vocabulário, a conteúdos que às vezes são mais distantes do que eu conheço, da minha realidade, do que eu conheço. Daí eu busco às vezes leituras complementares, dicionário. Aí eu vou lendo, vou grifando o caderno, né, o que eu acho mais interessante, e já vou resolvendo os questionários, já vou fazendo as autoatividades. Geralmente de assuntos maiores, quando um contexto é maior, ou quando esse texto ou esse estudo, ele não é muito familiar à minha vida, à minha educação, ou o que eu aprendi. Então ali eu vou ter que fazer um resumo e buscar informações adicionais para agregar essa informação ao meu conhecimento. Então, a consulta a outros materiais, a realização de resumos, como comentei no caderno de estudos, são atitudes importantes para conseguirmos estabelecer relações entre o conteúdo do caderno e o que já sabemos sobre aquele conteúdo. Aprender na educação à distância é um processo que depende fundamentalmente da interação entre um leitor ativo, autônomo, que dialoga com o que está sendo dito. Portanto, para que o conteúdo do caderno faça sentido, deve haver interação entre os conteúdos apresentados pelo professor autor e os conhecimentos que você já tem sobre o assunto. É assim que você pode ampliar sua aprendizagem. Os métodos e as técnicas foram apresentados. Agora torcemos para que a sua decisão de usá-los ou de encontrar outras alternativas seja positiva.